tão simples ter lugar onde repousar na estrebaria. Paz, meninas, daqui a pouquinho vai começar a nossa live de hoje. Que sua voz chamou o mundo à existência, e aquelas mãos mudou o homem a sua semelhança. Oh, aleluia! Como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro, não tinha glória, seu coração na cruz rasgou, ficou calado assim por todas as nossas culpas, não tinha manchas, no Calvário não reclamou, foi maltratado e humilhado, Cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim, que tira o pecado do mundo, revela a eternidade e sua glória em mim. Canta com a gente. Mas como o leão rugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou, onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Oi, meninas, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje a nossa live aqui do Projeto Lamparinas é sobre o tema mentalidade eterna e o seu destino é o céu, em nome de Jesus. Como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro, não tinha glória, seu coração na cruz rasgou, ficou calado, assinou todas as nossas culpas. Deixa eu botar o fone musical aqui. A gente já vai começar a nossa live. Daqui a pouquinho. Marquei 8 horas. Daqui a pouquinho o pessoal começa a entrar também. Oi, meninas, tudo bem com vocês? Estão me escutando direitinho aí? Chegando o áudio para vocês? Oi, boa noite. Que bom, a paz do Senhor Jesus para todas vocês. Meninas, hoje o tema da nossa live é mentalidade eterna. Né, e o seu lugar, a sua morada eterna será no céu, junto com nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vou começar aqui fazendo uma oração, e aí eu já vou começar a fazer a live e ler o texto junto com vocês, nosso texto maravilhoso da Bíblia Sagrada. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer e te louvar, meu Deus, por mais um dia na tua presença, a louvar e agradecer o teu nome, Senhor Jesus. Pai, a tua palavra diz que se nós conhecemos a verdade ela nos libertará, meu Pai. Então nessa noite, Senhor, nos ensina mais de ti, Senhor. Nos ensina como se chegar mais perto de ti, Senhor, para que o Senhor viva em nós, meu Pai. Para que nós possamos alcançar, meu Deus, a nossa morada eterna, que é ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fica conosco. Pai, me usa, meu Deus, com teu Espírito Santo, que não sejam as minhas palavras, meu Pai, mas que sejam as tuas palavras, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente, a palavra de hoje, nossa, foi muito, assim, orientada pelo Espírito Santo para trazer essa palavra para vocês, porque hoje a gente vive muitas lutas, né, muitas aflições. E o que mais a gente quer escutar são palavras de aconchego, palavras de amor, palavras que deixam o nosso coração quentinho. A gente sempre quer escutar tudo isso, né? Mas o caminho para se resolver muitas coisas
né, do dia a dia, as pessoas acabam não falando, não comentando, porque massagear o ego do ser humano é muito bom, né? Tem muita gente que procura pregações, ou procura alguma igreja, ou ela só quer palavras de bênção. Mas, gente, Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ele não falou que tudo ia ser uma maravilha, que tudo seria perfeito. É por isso que muitas vezes, quando você passa por algum problema, alguma situação difícil, você acaba falando assim: nossa, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? Nossa, será que está tudo contra mim? Será que Deus não existe na minha vida? E não é bem assim. E esse texto hoje, né, vai falar muito ao teu coração, vai falar muito através da palavra, para você aprender a cada dia mais quem é Jesus, como Ele age na nossa vida, como a gente pode se achegar a Ele. Então eu quero começar lendo com vocês aqui um texto que está em João 17, no capítulo 17, versículo 3 e 4, que diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, consumando a sua obra que me confiastes para fazer. Gente, esse é um texto muito lindo. É uma passagem que Jesus, né, fala isso. E, gente, para quem não conhece sobre vida eterna, qual que foi a missão de Jesus aqui na terra, é sobre isso também que a gente vai falar hoje, para que você seja edificado. Então, o que é a vida eterna? Jesus explicou o que é a vida eterna. Ele disse que a vida eterna é conhecer Deus e conhecer Jesus. Não é só viver para sempre, é viver com Deus. A gente tem a nossa vida aqui na Terra e a gente acha que a nossa vida aqui na Terra é só isso, né? Que a gente acorda todos os dias, faz as coisas, mas a gente esquece que Jesus veio para nos ensinar sobre uma espiritualidade eterna. Então, quando você olha para o céu ali não é só um lugar bonito, não. É o céu onde você vai estar para sempre com Deus, com Jesus. A gente nasce aqui na Terra, né? Cresce, trabalha, vai fazendo as coisas, vai vivendo o seu dia a dia, mas esquece que existe um céu que é eterno e que Jesus veio nos ensinar sobre isso. E hoje eu quero te fazer uma pergunta de reflexão, que é: aonde você quer passar a sua eternidade? Vocês já pararam para pensar? A gente vive na correria do dia a dia, fazendo tantas coisas e nem imagina, né? Tipo, ai não, tá bom, eu faço isso aqui, se me faz feliz, tá bom, tá tudo certo. Ai, nossa, eu acordo, eu durmo, eu como, ai, tem um monte de coisa pra eu poder fazer e vai vivendo. Só que, gente, a nossa vida, ela não é passageira. A nossa carne, quando a gente morre, ela volta ao pó. Mas a nossa alma, ela não morre não, tá? Ela vai pra algum lugar. E a parte que eu quero falar pra vocês é o seguinte: Jesus falava do reino de Deus quando Jesus veio na Terra, né? Ele ensinava que existia algo além dessa vida, né? O céu, ele é um lugar real. O céu é um lugar onde você não vai ter mais dor. É um lugar onde não vai mais existir o pecado. Não vai ter mais mentira, não vai ter mais a maldade. É um lugar lindo, né? Quem aí quer morar no céu junto com Cristo? Quem aí quer? Gente, o céu é tão lindo. Diz que as ruas são como de ouro e de cristal. Meu Deus do céu. Que não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Maravilhoso, né? E aí, em Marcos 16 fala assim: que quem crer será salvo. E, gente, crer é uma decisão. Você precisa se decidir se você quer crer ou não. E aí você pode se perguntar assim: mas quem é esse Jesus? Se você não conhece Jesus, como assim? Como eu vou crer, né? A Bíblia fala para você ter fé, fala de várias coisas. Tem muitas explicações, mas de fato, quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus? Gente, em Isaías tem uma passagem que, meu Deus, é uma passagem assim que ela toca muito em mim, muito, muito, muito. E eu quero ler ela com vocês. Eu já tô aqui até emocionada antes de ler. Antes de começar a
falar um pouquinho mais sobre Jesus, a Bíblia diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Meu Deus. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentando nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos caso algum dele. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Sabe quem é esse homem? Jesus. Hoje o mundo, ele pinta quadros com aquelas imagens, né, de olhos verdes, cabelos lisos. A Bíblia fala que ele não tinha nenhuma aparência linda, nenhuma formosura, e que ele foi desprezado. Sabe, eu fico imaginando se Jesus viesse hoje, se não fosse naquele tempo, se fosse no tempo de hoje. Ainda vai ter a volta de Cristo, né? Mas eu fico imaginando Jesus hoje. Como você olharia para Jesus hoje? Será que nós não faríamos o mesmo? Ou faríamos até pior? Nessa geração que a gente vive hoje? Então, antes de falar para você aceitar Jesus, para você, antes de dizer quem é esse Jesus, eu quero te dizer que Jesus não foi só um homem bom. Ele foi um pregador, ele falou de amor, ele veio ensinar, ele veio curar, ele veio libertar, ele veio perdoar. Jesus andou com prostitutas, com coxos, com pessoas pecadoras. Ele ensinou o amor dele. E foi tão lindo, é tão lindo, gente, quando você começa a ler o Evangelho, a história de Cristo. É maravilhoso. E é esse Jesus que quer te mostrar o caminho, a verdade e a vida, porque só Jesus é o caminho. O caminho não é uma instituição, o caminho não é frequentar certas religiões. Jesus é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E sem isso, gente, sem Jesus, a gente não tem acesso ao céu. A gente não consegue ter acesso à vida eterna. E sabe por que tem muita gente que não aceita a Jesus Cristo? Por exemplo, se eu te falasse, se você tivesse visto assim um homem assim simples, de aparência simples, e falando de tantas coisas de amor e tal, você pararia para olhar ou para escutar? Às vezes você olha uma pessoa assim tão simples e ela tem um coração tão gigante, mas você olha assim, às vezes até despreza a pessoa pela simplicidade dela. Já parou para refletir sobre isso? Eu mesma era uma pessoa que... eu não gostava muito de abraçar, não, gente. Eu vou confessar uma coisa pra vocês. Gostava muito, não. Ainda mais quando a pessoa tava suada, assim, mal arrumada. Eu ficava olhando assim, tipo, meu, eu tomei banho, toda cheirosinha aqui. Não gostava. Mas o que Deus tem colocado ultimamente no meu coração é abraçar a gente. Eu abracei uma irmã esses dias, uma senhora. Meu Deus, tão simplesinha. Mas que amor, gente. Que amor. Vocês não têm ideia de como um abraço pode transformar tantas coisas. A Bíblia fala em Lucas 7 que Jesus estava ali. Alguns creram, outros não creram. O problema não era Jesus, era o coração das pessoas. E hoje é igual.
Tem gente que sabe que precisa mudar, mas não deixa o pecado, né? É muito fácil ir pro mundo, ir pras baladas, ir beber cachaça, ir dançar, fazer o que a gente quer, o que bem dá na telha, mentir à vontade e achar que é normal. É muito, muito fácil, né? Trair as pessoas. Então, tudo que a gente vê na televisão hoje, veja nas redes sociais, parece tão normal. E isso cada vez mais vai nos afastando de Deus. Vai nos afastando de Deus e vai nos afastando de Cristo e vai nos afastando da nossa essência, que é o nosso Criador. E, gente, Jesus, Ele não vai forçar para entrar na tua vida. Jesus, Ele não invade. Quem invade a vida das pessoas é Satanás. Satanás, ele entra com uma voadora assim, ó, pá, mete o pé na porta, rouba tudo, entra, bagunça tudo, faz um monte de coisa. Jesus não, ele bate na porta. Ele pede para entrar. Mas Jesus não vai ficar se humilhando para você. Não. Tem uma passagem da Bíblia que fala assim, que era uma orientação para as pessoas para pregar o evangelho sobre Cristo, né? E aí fala assim, Lucas 9:5 fala assim: e se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra ele. Porque às vezes você vai falar assim, eu aceito Jesus. É muito lindo, né? Tem gente que vai num culto, assim, em algum lugar, e fala, não, eu aceito Jesus. Não, eu tenho Jesus na minha vida. Só que, gente, se você se render aos pecados, se você não tiver uma conversão, se você não aceitar realmente viver o que Cristo ensinou, eu não tô falando aqui de você virar uma irmã com a saia longa nos pés, não depilar a axila, ou viver com uma burca. Eu não tô falando de nada disso. Eu tô falando de aceitar Jesus dentro do seu coração e deixar Ele fazer a transformação que realmente você precisa. Parar de mentir, parar de falar de mal do próximo, parar com palavras de ódio, amar o teu irmão. Você já pensou que quando você for brigar com uma pessoa, quando você vai falar alguma coisa ruim, você imaginar de Cristo? Falar assim, Jesus faria isso? Já pensou? Não, né? Ou quando você estiver num momento assim muito nervosa, falar assim, Espírito Santo, eu quero falar palavras que vão agredir aquela pessoa. Me dá palavras na minha boca para agredir aquela pessoa. Será que o Espírito Santo vai te dar palavras assim? Não, não vai. Ele não vai fazer isso com você. E aí tudo muda. Às vezes por causa de 1 minuto ou alguns segundos. Se você parasse e falasse, Jesus, me conduza, Espírito Santo, me conduza nessa situação, tudo mudaria na sua vida. Já pensou? 1 minutinho ou alguns segundos, se você parasse para pensar e para refletir e pedir ajuda para o Espírito Santo de Deus, o que não mudaria na sua vida? Às vezes não só no falar, mas numa atitude, numa ação, alguma coisa que você fosse fazer. Então, gente, por mais que tem muitos cristãos que vão para a igreja, né, que estão lá orando, buscando, mas se ele não tiver uma conversão real, lá no dia, né, que Cristo vier nos buscar e falar assim, nossa Senhora, eu fiz tantas coisas em teu nome, eu fui uma pessoa tão boa, Jesus vai falar assim, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Já pensou? Que triste. Para pensar. E a nossa missão aqui que Jesus deixou na terra também pra gente, que é ir por todo mundo, ir por todo mundo e pregar o evangelho. A gente tem que ir falar, proclamar Jesus Cristo, né? Mostrar o caminho para as outras pessoas também. Porque não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Não é sobre religião, não é sobre tradição, é Jesus. Jesus é o único caminho. E você precisa decidir. Decidir é uma coisa necessária. Não dá pra você ficar em cima do muro. Ai, hoje eu oro, amanhã eu não oro. Ai, não, mas eu sou grata aqui por Deus. Ai, isso e aquilo. Não, sou uma pessoa boa e tá tudo bem. Isso não é uma decisão. Decisão é viver nos caminhos de Cristo. E quem crer na palavra de Cristo terá a vida eterna.
E para isso tudo acontecer, você precisa escolher fazer algumas renúncias na tua vida. Escolher mudar. Dizer não pro pecado. Escolher obedecer. Viver diferente. Gente, quando a gente começa a dizer não pro pecado, a Bíblia fala assim que se a gente resistir ao mal, ele fugirá de nós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Já pensou? Que poder, né? Maravilhoso, mas para isso a gente tem que ter uma resistência tão grande. E para ter essa resistência, você precisa andar com Cristo. Você precisa deixar Ele agindo na tua vida, te guiando, te pedindo forças todos os dias, consagrando o seu dia a Deus. Eu quero contar para vocês também um pouquinho do meu testemunho, fazer um resumo do meu testemunho aqui da minha vida. Eu nasci dentro de um lar cristão. Só que quando eu tinha 7 anos, meus pais se separaram. O diabo entrou na família, fez uma bagunça. E os meus pais se separaram. Então, aquilo dali foi uma fase que mexeu muito com a minha família. E dos 7 a mais ou menos uns 11 anos de idade, eu não ia mais pra igreja. Então, teve uma lacuna muito grande, né? Porque a criança, esse tempo, né? Vira tanto esquecimento. E aí, com 11 anos, abriu uma igrejinha perto da minha casa. E eu ia com as meninas ali da rua e tal. Mas eu ia. E mesmo indo pra igreja, eu não entendia o que era a salvação. Era muito jovenzinha ainda, né? E aí, gente, eu não entendia o que era eternidade. Enfim, era só ir lá, cantar, escutava a palavra, mas mal entendia quando eu voltava pra casa. E aí, ao longo da minha juventude, foi bem assim, tipo, eu ia pra igreja, me afastava, uma hora eu me envolvia num grupo de jovens, outra hora eu tava fora, e aí vivia assim, oscilando. Mas eu não tava totalmente entregue. Eu achava que só fazer coisas boas, não fazer coisas ruins era o suficiente. E aí, gente, de um tempo pra cá, no ano passado, Deus começou a colocar esse projeto no meu coração. Sabe, de pregar para mulheres, ajudar as mulheres a serem transformadas, tanto na baixa conexão. Vou daqui para esse lado. Estão conseguindo me escutar direitinho aí? Prontinho? E aí, eu falei, vou fazer esse projeto. Só que ainda faltava algo dentro do meu coração, sabe? Uma experiência mais concreta, assim, com Cristo. Eu acho que muita gente que não teve ainda precisa ter essa experiência com Cristo. E aí eu comecei a sentir alegria no meu coração de querer falar de Jesus e um monte de coisa, só que de verdade eu precisava conhecer Jesus de verdade. Eu já vivi muitos milagres na minha vida, mas eu precisava me conectar de verdade com Ele. E de repente a minha vida sacudiu, virou tudo do avesso. E eu tive que tomar uma decisão. Ou eu me lançava aos pés de Cristo e deixava Ele conduzir a minha vida de verdade como nunca antes. Vem cá, filha, me dá o controle da tua mão, deixa que eu conduza a tua vida. Ou então, acabou por ali. Gente, que experiência maravilhosa. Como Deus é bom. Como Deus é maravilhoso. Como Ele me transformou. Gente, eu nunca tinha, assim, parado para pensar o que era viver a eternidade com Cristo. Sabe? Pensar que a minha vida, ela não termina aqui. Ela não é aqui. Aqui é passageira. E a minha missão aqui é falar sobre Cristo, é proclamar o Evangelho. É te ensinar a chegar mais perto de Cristo. E para isso eu precisava aprender. Então a transformação ela começou também dentro da minha vida, dentro da minha casa. E hoje, gente, que maravilha. Como é bom acordar todos os dias e consagrar a vida para Cristo. Como é bom fazer as coisas, sabe, com mais paciência. Ser uma pessoa mais calma. Aprender os dons do Espírito Santo. Né? Um deles é mansidão. Ser aquela pessoa que acorda sem aquela loucura do dia a dia. Meu Deus, como é maravilhoso isso. E que você conheça esse Jesus também na sua vida. Que você conheça, não de uma forma que eu tive que conhecer, porque eu passei por muitas coisas ruins
para isso poder acontecer. Mas se você está escutando essa mensagem hoje, está tudo tranquilo na tua vida, então começa por agora a conhecer mais a Cristo. É muito mais fácil, porque a palavra diz assim, se não vem pelo amor, vem pela dor. Não querer pela dor, vá pelo amor. Vai, não vai pela enfermidade. Gente, não busque a Cristo porque ele pode te curar, ou ele pode só, né, te dar bênçãos, riquezas. Tem muita igreja que prega prosperidade, tem muita palavra de prosperidade. Não busque a Cristo só por isso. Busque Cristo por quem Ele é. Gente, aquele homem morreu por nós naquela cruz. Já pensou se Jesus tivesse decidido a desistir? Teve uma hora que, quando Jesus estava indo ali para o momento da morte dele, né, que ele sabia tudo que ele ia passar, as dores que ele ia sofrer, ele falou bem assim para Deus: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, que é o sofrimento, né? Já pensou mesmo se Jesus tivesse desistido? Gente, um homem que carregou nossos pecados, as nossas transgressões, iniquidades, as mentiras que você conta no dia a dia, a arrogância que você tem no seu dia a dia, os insultos que você faz no seu dia a dia, sabe, o pecado, coisas que você fica vendo na internet que são pecaminosas e pra você tá tudo bem, seguindo digitais influencers que ficam falando tanta besteira, gente, tanta porcaria, influenciando a tua vida pro mal. Quando você vê uma coisa assim, você acha mesmo que vale a pena fazer isso? Teve um homem que sofreu por nós, foi todo dilacerado, ele deu a vida por nós. Deus deu seu único filho para morrer por nós lá naquela cruz, para hoje eu e você estarmos aqui. Gente, e hoje, em nome de Jesus, como é maravilhoso ter a mentalidade da vida eterna. Ter essa mentalidade. Às vezes a gente faz tantas coisas aqui na terra, né? Só que são passageiras, gente. Uma hora vai passar. E hoje eu quero te chamar para você fazer uma escolha. Não é só receber Jesus da boca para fora. É realmente querer fazer uma transformação, uma mudança na tua vida. Jesus, Ele é a esperança, Ele é o caminho, Ele é a vida, e é o caminho que nos vai levar para uma morada eterna junto com o Pai. Jesus está preparando o nosso lugar lá, maravilhoso. Quando estiver pronto, Ele vai voltar para nos buscar em nome de Jesus. Mas para isso, você precisa tomar algumas atitudes na sua vida. Se você quer viver uma vida eterna lá no céu, você precisa se render aos pés dele. E é aceitando, é abrindo o coração, é escolhendo Ele para ser o teu caminho e a tua direção. Você quer viver essa vida eterna com Cristo? Está preparado para viver essa vida eterna com Cristo? Então que nessa noite você possa abrir o teu coração, que você possa se arrepender dos teus pecados, que você possa convidar Jesus a morar na tua vida todos os dias. E às vezes quem está aqui na live, tem pessoas aqui na live também que são cristãs, mas você deixa realmente o Espírito Santo de Deus morar dentro da tua vida, da tua casa, da tua família? Ou, por exemplo, você é aquela pessoa que às vezes vai num culto e aí recebeu aquela palavra: nossa, eu voltei com o meu coração quentinho, todo cheinho, tô cheio de Deus. E aí acontece algum problema, alguma coisa dentro de casa e rapidinho tira a sua paz. Será mesmo que você voltou do culto cheio de Deus? Cheio do Espírito Santo? Ou essa carne sua pecaminosa aí que fica agindo dentro de você que você não sabe controlar? Olha as coisas com um olhar diferente. Começa a fazer isso a partir de hoje. Começa a buscar o Senhor em nome de Jesus. Vamos ter o nosso momento de oração. Feche os teus olhos aí, eu quero orar pela tua vida, pela tua casa, pela tua transformação. E para que você encontre todos os dias na tua vida esse Jesus maravilhoso, esse Jesus que transforma e que vai te levar para viver uma vida eterna no céu, sem dores, sem pecado, sem rancor. Uma vida maravilhosa. Amém? Senhor, em nome de Jesus, meu Pai,
Eu quero que o Senhor, meu Deus, esteja aqui conosco presente, meu Pai. Nós te clamamos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. O Senhor falou que onde estiverem 2 ou mais presentes, o Senhor estaria, meu Pai. E eu creio, Senhor, que não é só porque é uma live à distância, mas nós estamos todos aqui unidos, meu Pai. Unidos na Tua presença, meu Pai. Consagrando a nossa vida a Ti, Espírito Santo de Deus. Oh, Pai, que essa palavra, Senhor, seja uma semente maravilhosa plantada dentro dos nossos corações, Senhor Jesus. Senhor, rega ela com o Teu amor, meu Pai, e que ela cresça, e que ela floresça, meu Pai, que ela flua na nossa vida, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina sempre mais da Tua palavra, que o nosso coração sempre esteja aberto, Senhor, para Te receber, para Te exaltar e Te glorificar, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, nos perdoa pelos nossos pecados, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados, Senhor. O Senhor sofreu tanto por nós naquela cruz, meu Pai. Senhor, às vezes a gente não entende o que a gente faz no dia a dia. A gente faz uma coisa boa e acha que está tudo certo. Só que a gente esquece de pregar o Senhor, Senhor, a mensagem da Tua cruz. A gente esquece de pregar o Teu Evangelho, meu Pai. Senhor, que o Senhor possa usar a nossa vida, que nós possamos ser luz no nosso trabalho, Senhor, nos nossos estudos, no nosso dia a dia, dentro de casa, com as pessoas ao nosso redor, meu Pai. Que, meu Deus, que a Tua luz, meu Pai, venha transparecer através da nossa vida, que as pessoas possam ver em nós o brilho do Teu Espírito Santo, meu Pai. Senhor, nós não queremos só escutar uma palavra que deixa o nosso coração quentinho, Senhor. Nós queremos ser realmente transformados pelo poder da Tua palavra, Senhor. E é fazendo a Tua vontade, é renunciando a nossa carne todos os dias, meu Pai. E deixando o Senhor reinar na nossa vida, que nós vamos encontrar o Teu caminho, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Repreende todo o mal, Senhor. Tudo aquilo que nos afasta de Ti, todo o pecado, toda mentira, todo engano, toda angústia, meu Pai, toda depressão, meu Deus. Senhor, nos cubra com Teu sangue essa noite, meu Pai. Senhor, nos cubra, Senhor, nos mostra, Senhor, nos dá visão espiritual, nos dá discernimento, Senhor. Senhor, nos conduza com Teu Espírito Santo, meu Pai. Coloca os Seus anjos acampados ao nosso redor, meu Deus, na esquerda, na direita, em todos os lados, meu Pai, em nome de Jesus. Fecha toda a brecha de Satanás da nossa vida, meu Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai querido, Pai amado, Senhor, visita cada lar nessa noite, Senhor. Visita, meu Deus, os enfermos, aqueles que estão aprisionados, acorrentados, cativos, oprimidos, meu Deus. Aqueles que estão perdidos nas drogas, meu Pai. Aquele filho, Senhor, que aquela mãe tem orado, meu Pai, visita ele, Senhor, em nome de Jesus. Pai, entra nos lares, nos casamentos, meu Deus. Entra no trabalho dessas pessoas, meu Pai. Abre portas, meu Deus, em nome de Jesus. Derrama a Tua chuva de bênção, de unção. Pai, visita a geladeira, visita os armários, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, coloca alimento nesses lugares, meu Pai. Oh, Senhor, visita cada enfermidade, meu Deus, de cada pessoa que está vendo essa live, Senhor. Em nome de Jesus, derrama a Tua misericórdia, meu Pai. A Tua palavra diz que o Senhor é a cura, meu Deus. Então cura, Senhor, pelo poder do Teu amor, meu Pai. Transforma a vida dessas pessoas, meu Deus, para que Seu nome seja glorificado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, que essas pessoas hoje venham aprender, meu Pai, que o caminho da eternidade é junto contigo, Senhor. Que o Senhor é o caminho, Senhor. Que o Senhor é a cura, a transformação e a libertação, meu Pai. Que o Senhor venha viver todos os dias na vida dessas pessoas, meu Pai. Abençoando a cada uma delas, meu Deus, em nome de Jesus. E não deixa, meu Pai, nem o mal, Senhor, falar alguma coisa contrária, Senhor. Meu Deus, blinda os ouvidos, os olhos, meu Pai, o coração, Senhor, em nome de Jesus. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa florescer na tua vida. E que você possa ir lá um dia, nós vamos estar lá no céu, todos com Cristo Jesus. É um dia maravilhoso e glorioso. Amém? Eu vou deixar essa live aqui salva. Se essa mensagem falou com você, também compartilha com alguém que precisa escutar. E até a nossa próxima live, em nome de Jesus. E um excelente final de semana para vocês. Beijo no coração, Deus abençoe.